Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. Oi, oi! Agora começa o nosso terceiro episódio. O clown, a escuta na pressa. Eu sou a Fernanda Fázio, psicanalista, pesquisadora e escritora. Nesse episódio, vamos continuar pensando e refletindo sobre o tempo, sobre o humor e, claro, sobre a psicanálise. No episódio anterior, conversamos com a atriz Fafi Siqueira sobre o papel do humor na cultura. Hoje, vamos olhar com uma lupa para a menor máscara do mundo, o nariz do palhaço ou do clown. Você escolhe como prefere chamar. Na era da pressa, em tempos da Covid-19, as máscaras têm feito parte do nosso dia a dia. Saímos de casa com os rostos cobertos, quase irreconhecíveis. Isso tem afetado o modo como nos olhamos, como falamos uns com os outros e como tentamos nos reconhecer. Pessoas que encontrávamos diariamente se tornam estranhos mascarados. Para falarmos sobre máscaras teatrais e sua função social na era da pressa, entrevistamos a atriz e palhaça Beth Dorgan. Na era da pressa, consumimos estímulos de modo voraz. A todo instante, somos bombardeados por imagens e por sons que nos demandam respostas constantes, o tempo inteiro. Esses choques são também tóxicos. Isso quer dizer que, na pressa, temos pouco tempo psíquico para digerirmos aquilo que recebemos, já que tudo é demais e apressado. E esse definitivamente não é o tempo do nariz vermelho. Nós temos uma escuta muito reduzida de tudo, né? Então a máscara, ela amplia essa escuta em todos os níveis. Então talvez agora seja o momento de nós respirarmos e ampliarmos e aprofundarmos essa escuta em relação a nós mesmas, em relação ao ambiente, em relação a tudo que está acontecendo, né? Essa possibilidade de uma escuta mais aprofundada e de uma qualidade também diferente, ela está associada a esse estado clownesco, né? Que é essa possibilidade de reação ao mundo, em reação às coisas. Fazer coisas apressadamente para justificar a existência e ficar online constantemente para fazer de conta que a vida está acontecendo não é o mesmo que viver. Sem o tempo da espera, sem a pausa na pressa, nos tornamos presas do tempo, sendo impossível transformar sensações em experiências. Na pressa, perdemos até a respiração. Mais uma contradição de nossos tempos da Covid-19, em que tudo fica ainda mais confuso e fragilizado. Assim, eu me sinto surfando numa onda de tsunami. Às vezes no pico da onda, às vezes lá no meio, naquele túnel. Um dia a gente chega na praia, né? Eu tenho uma tia de 90 anos, vai fazer 91 anos, todo dia eu falo com ela, ela diz assim: meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Eu tenho 90 anos, eu nunca vi isso. Então, eu fico imaginando, né, uma pessoa que viveu a Segunda Guerra integralmente, viveu a ditadura integralmente. Em tempos em que as incertezas são as nossas companheiras diárias. Então, nós precisamos, de alguma maneira, alimentar essa sensibilidade, trazê-la novamente à tona. E, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque nós também estamos muito sensíveis, porque nós estamos diante da possibilidade da doença, diante da possibilidade da dor, diante da possibilidade da morte, da finitude. E diante de tantas perdas, precisamos da arte para amortecer e elaborar o impacto dos inúmeros choques contínuos que recebemos todo o tempo todo. Forçosamente paramos, em certa medida. Bom, mas o que eu quero dizer é que a Covid-19 nos alcançou na pressa e assim atropelamos as esperanças e expectativas de futuro projetadas.
A gente está com nostalgia do que foi há 4 meses atrás da nossa vida e nós estamos com uma nostalgia do que seria. Parece que estamos com um aborto de futuro. Digo, aquele futuro que ainda tem gente que acha que vai ser recuperado com a volta ao normal. Então, esse luto do futuro é uma coisa que é muito intensa. E eu acho que agora nós estamos vivendo isso plenamente. E na conversa com a Beth, percebemos que nem os sonhos estão escapando desses fantasmas da pandemia. Eles nos visitam até dormindo. Essa noite eu sonhei que eu estava na porta de uma igreja que estava tendo um casamento. Um sonho muito complicado. Mas eu só queria contar isso. No meio do sonho, eu olhava para as pessoas e falei, meu Deus, eu estou sem máscara. Você se identifica com essa fala da Beth? Eu também já sonhei várias vezes que estava nos lugares sem máscara. Na farmácia, no supermercado. E dá um pânico, é desesperador mesmo, porque agora a máscara faz parte do nosso dia a dia e é inconcebível sair de casa sem ela. O artista é aquele que expressa uma outra realidade. Ele ousa criar várias possibilidades do existir humano. Daí, mais uma vez, a importância da arte para nos ajudar a resgatar e a ressignificar as nossas memórias, a tecer o nosso presente, nos permitindo olhar para o mundo em que estamos. E assim podemos construir as pontes necessárias para o futuro. Então, esse futuro não será aquele com o qual vocês sonhavam. Será outro. E será outro na medida em que nós formos construindo agora. A arte é o lugar da inadequação. Afinal, o que é se adequar? A arte não é realidade. É de outra ordem. Uma sociedade tem pontas, arestas, nada é tão linear e previsível como parece. Assim conta a Beth. Porque o clown, ele tem uma coisa, Fê, que é... Ele erra. Ele não é capaz de fazer tudo. Ele não é capaz de entender os padrões todos e de acompanhar e de segui-los rigidamente, né? Ele é, em si mesmo, a imagem da inadequação. A imagem, ele traz nele aquilo que o ser humano tem de não saber, de não conseguir, de fracassar, né? De ser ridículo. Então, quando você entra em contato com essas características humanas em você mesmo e no outro, e você consegue rir disso sem sarcasmo, porque o sarcasmo ele corrói, né? O sarcasmo, mas rir com esse acolhimento e falar, puxa vida, somos assim. Não é? Quantas vezes eu fiz essa besteira que eu estou vendo esse cara fazer, né? Quando você consegue ter esse riso de acolhimento, de compreensão em relação ao outro e em relação a você mesma, eu acho que você entra em contato com a tua real humanidade, né? Por isso que a gente fala que a máscara do palhaço é a máscara da alteridade por excelência. Você já se sentiu fracassada e errante? Você já levantou com o pé esquerdo? Com um não, mas com os dois? Aquele dia que, se pudesse, apagaria ele inteirinho da memória? Pois é, eu já. Eu me lembro de um dia que eu caí da cama. Fiquei desnorteada. Aí coloquei uma roupa que até hoje eu não entendi que combinação era aquela. Eu não fico bem de amarelo. E eu tava inteira de amarelo. Atrasada, deixei o leite ferver demais no fogão. Saí na pressa, tropecei na escada, mas cheguei no carro. Tempo cronometrado segundo o Waze. Ufa! Agora é só eu não errar o caminho até o destino. O trânsito estava normal, mas eu não contava com aquela batida na traseira do meu carro. Essa foi a história do meu primeiro dia de trabalho. O humor trepida o status quo. Hã? Status o quê? Aquela ordem conhecida e esperada das coisas, do mundo, sabe? O humor não apenas desperta sentimentos de prazer,
ele também é uma lente aumentada de nossos sujeitos e também da sociedade em que vivemos. A gente rir não significa também só rir passivamente. Significa rir e ver o que você vai fazer em relação a isso, né? Por exemplo, a máscara, quando um clown ele se coloca numa situação em que ele não consegue resolver alguma coisa porque ele não entende o padrão ou ele não entende a regra, ele não está só iluminando a si mesmo para que a plateia fale, nossa, ele não consegue resolver isso porque ele não entende o padrão. Mas ele está iluminando o padrão também. E muitas vezes iluminar o padrão faz com que a gente veja que esse padrão já está velho. E tá adoecido, às vezes tem um adoecimento Adoecido, que a gente se está acostumou. doente. Exatamente, está doente. E que não é para se encaixar mesmo. Não é para se encaixar. Então é hora de acabar com esse padrão. Então, muitas vezes, quando você vê ele batendo de frente em relação a alguma coisa que ele gostaria muito de conseguir fazer, você vê que a culpa não é dele, é que aquilo já está velho, morto. Ele ilumina a incapacidade dele, mas ele ilumina também a incapacidade do padrão de continuar existindo. Ele ilumina o ridículo desse padrão, muitas vezes. Rimos dos valores também para destruí-los e promover uma abertura para o novo. E, claro, apaziguar a opressão e o autoritarismo. Afinal, o riso é uma arma poderosa contra o medo. Nós estamos sendo atacados por 2 vírus, não é? Sim. Então, talvez agora nós tenhamos que priorizar um deles, eu não sei. Porque, assim, na época da ditadura, que muitos dizem que nunca aconteceu, né? Uma vez veio uma pessoa na minha casa para consertar o meu fogão. E esse senhor disse para mim que ele tem uma neta universitária e ele disse para ela que a ditadura nunca existiu, que isso é uma mentira que os comunistas espalharam. Eu falei, engraçado, né? Porque eu tinha 16, 17 anos na época e eu tive metralhadora nas minhas costas. Eu tinha 18 anos na faculdade e eu tive colegas que foram mortos na hora do horror. Então, eu estava na ECA, eu tinha 18 anos, eu entrava no primeiro ano da ECA, era uma sala enorme, com 70, 80 alunos, que ainda era a turma geral, não tinha sido dividida, e todo dia a gente olhava para ver se estava faltando alguém, se tinha uma cadeira vazia. E eu tive um grande professor na época, Dr. Virgílio Noia Pinto, que num dia, no meio de uma aula, parou, olhou para um aluno e falou, o senhor não é meu aluno, o senhor se retire dessa sala. Era um infiltrado com a nossa idade. Precisamos da arte para nos lembrarmos de quem somos e de onde viemos. E os artistas do humor nos ajudam nessa aproximação das nossas dores, das melecas e sujeiras da sociedade. O riso nos permite enxergar nós mesmos e o mundo na sua real grandeza, nos possibilitando encontrar outros caminhos que não apenas a repetição dos mesmos erros. Quem ousa rir? Nessa época, na época da ditadura e pós-ditadura, a arte em geral se manifestava de uma maneira muito forte quando conseguia, porque nós não podemos nos esquecer que houve ataques no meio do espetáculo, né? O comando de caça aos comunistas subindo ao palco, espancando atores, atrizes, né? Artistas sendo mortos, perseguidos, isso tudo aconteceu. Então, hoje, a gente tem uma situação diferente, mas, na época, o humor era corrosivo. O humor, eu me lembro, havia assim, humoristas que os programas eram ao vivo, muitas vezes. Eles saíam do programa, já sabiam que tinha a polícia lá embaixo esperando que eles iam presos. Nossa. Muitos deles, eles falavam isso, até semana que vem, não sei se a gente vai estar aqui na semana que vem, não sei o que. Isso era comum, né? Hoje, por causa da pandemia, nós estamos vivendo um momento diferente. Está mais frágil então, tudo, né? É tudo mais frágil, né? Então, também a atuação dos artistas hoje, do humor, da comédia, desse fenômeno cômico em geral, eu acho que ele está sendo canalizado para um outro lugar. Né? Pelo menos até nós entendermos em que praia nós vamos poder chegar. Os tempos mudaram,
mas a história se repete. Nem sempre é prazeroso ver e escutar o que os artistas têm a dizer sobre determinada cultura. E isso nos ajuda a entender o papel da arte na elaboração daquilo que é difícil e excessivo. Então, desculpe, a ditadura existiu e nós estamos vivendo agora uma outra situação em muitos pontos semelhante. Você tem editais que não podem, que você não pode concorrer se a peça falar de índios, falar de negro, falar de homossexual. E o artista, muitas vezes, traz o deslocamento. Os artistas trabalham com os desencaixes, com os incômodos e com os sofrimentos. Isso pode chegar até nós de modo mais sereno ou mais impactante, no susto mesmo. Mesmo esse humor mais crítico, mais corrosivo, continua existindo. Eu não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que ele está agora convivendo paralelamente com uma outra qualidade, que é essa qualidade que você falou da rede, né, desse respiro. Né? Então, acho que as duas estão convivendo. O que eu acho é que essa crítica, a coisa já está tão aberta, já está tão explícita, não é? Que ela está simplesmente já sublinhando aquilo que está sendo visto por todos, só não vê quem não quer. A arte existe para mobilizar, e mexendo com os nossos afetos também surgem outros pensamentos, e assim podemos perceber as coisas de um outro jeito. E quem sabe essa abertura não possa trazer outras perspectivas e modos de ver o mundo. As mudanças podem acontecer assim. Na era da pressa, nesse mundo sem intervalos e acelerado, parece que sobra pouco tempo e espaço para criatividade. E aqui não falo só dos artistas, não. Digo criatividade no sentido de viver criativamente. Viver uma vida que tenha cores, que tenha afetos e surpresas. Isso é o que conta o psicanalista Donald Winnicott. Vamos voltar a falar sobre suas ideias já já. Mas você olha a realidade, você assiste um telejornal e você olha, você vê que as bases estão caindo por si só. Isso fica muito claro no humor. Não é de nos surpreender que os palhaços estejam nos hospitais, nos campos de refugiados e em várias situações limites. E o que o palhaço faz nessas situações difíceis como a que estamos vivendo na pandemia? Aqui, Beth fala do papel tão importante do humor como possibilidade de transposição poética. Que nós estamos, nesse momento de confinamento, presos, cada um na sua casa, cada um no seu corpo. Não é? Então, eu acho que a nossa função também é alimentar esse imaginário, porque senão nós vamos ficar cada vez mais restritos mesmo. O palhaço nos ajuda também a juntar os nossos cacos, a olhar de modo menos assustado para o horror que está dentro e fora de nós. E o que uma palhaça tem desejo de mostrar nesse momento? Eu não tenho vontade agora de fazer, por exemplo, uma live ou qualquer coisa assim, demolindo as estruturas, porque elas já estão, né, rachadas, que seria até uma coisa óbvia. Então, eu prefiro trabalhar num território em que eu fortaleça de alguma maneira a mim mesma e as pessoas para a gente enfrentar esse momento. Eu, neste momento, se eu fosse fazer um trabalho com um palhaço ou com um bufão, eu iria por esse território de mais acolhimento, né? Para dar esse suporte. E Beth completa. Normalmente, quando você tem uma situação crítica politicamente, você tem, através do humor, possibilidades muito boas de ataque e até, muitas vezes, de contribuir para a demolição, né? De alguma coisa negativa, alguma coisa podre. Né? Não é à toa que os tiranos e os ditadores têm muito medo dos humoristas. Eles têm medo da comédia porque quando você começa a rir de um tirano, quando você começa a rir de um ditador, é quase como se você dissesse assim, eu não tenho medo de você. É o bobo da corte, você é ridículo, né? Exato, você é ridículo, né? Eu posso rir de você, portanto, eu não tenho medo. Então, normalmente são as primeiras figuras
a serem perseguidas numa época de ditadura, né? Assim. Agora, eu acho que a gente já passou por isso. Quer dizer, eu acho que não há um momento em que isso não vai acontecer por uma série de circunstâncias. E, por um outro lado, nós vivemos uma pandemia que deixa todo mundo muito fragilizado. Então, talvez neste momento, prioritariamente, nós precisemos fortalecer as pessoas em termos afetivos, em termos emocionais, em termos artísticos, humanos. Os bobos da corte, essa figura que condensa os bufões e os clowns, nos ajudam a pensar em algumas coisas sobre o incômodo, o feio e o grotesco na arte. E na sociedade também, claro. Apesar de ridicularizado, a função social do bobo da corte na Idade Média era fundamental para dizer ao rei aquilo que ninguém mais ousava. Por sua posição de deslocamento, poderiam revelar as verdades mais duras sem serem mortos. Não é à toa que eram os anões ou pessoas que apresentavam alguma deficiência física que eram os escolhidos como os bobos da corte, justamente por já ocuparem um outro lugar social. E essas denúncias das figuras do humor não param por aí. As críticas sociais e as ironias do teatro de máscaras comédia dell'arte, uma forma popular e improvisada de teatro no período renascentista, por exemplo, também procuravam criticar as diferenças entre as classes sociais. Não por acaso, os atores usavam máscaras de animais como gato, cachorro e galo, como uma forma metafórica de mostrar a própria condição em que viviam. E nessa arte, o corpo ganha também uma expressividade intensa. Mas as críticas eram dedicadas apenas à classe social da burguesia ou nobreza decadente e miserável, como os pequenos mercadores e os médicos, que também eram representados por essas máscaras de animais. Os nobres, burgueses em ascensão ou os banqueiros nunca eram criticados ou ridicularizados. E nem mesmo representados assim com essas máscaras de animais. Se o fossem, os atores corriam sérios riscos de deixar a cidade com os ossos quebrados. E uma coisa que me chama muito a atenção, apesar de nós estarmos vivendo uma época nesse país em que a arte tem sido tão degradada, tem sido tão desrespeitada, tem sido tão menosprezada, tão perseguida, e eu não estou falando isso porque nós somos artistas, mas eu acho que mais do que nunca ela é necessária. Porque se nós analisarmos friamente, quando nós estamos em casa, nós lemos um livro, nós assistimos um filme, nós assistimos uma série, ou seja, pelo menos 80% do tempo que nós não estamos limpando a casa, fazendo comida ou online trabalhando, né? Nós estamos usufruindo de algum tipo de manifestação artística. Então, mais do que nunca, nós estamos ouvindo música, mais do que nunca a arte se torna absolutamente necessária para a nossa sobrevivência física, espiritual, intelectual, em todos os aspectos, em todas as manifestações. Não é? Eu acho que nós não podemos esquecer disso agora, nesse momento. O clown usa a menor máscara do mundo, caracterizada somente pelo nariz vermelho. Ele quer ser amado pelo que ele é. Isso definitivamente não é a mesma coisa que um adulto infantilizado que quer fazer gracinhas, sendo incômodo até para as crianças. A generosidade do clown nos faz olhar para eles e pensar: olha como eu sou malvado, que ranzinhos eu sou, ixi, que atrapalhado. Os clowns são tudo isso mesmo, e ao mesmo tempo são figuras adoráveis. Quem não tem memórias afetivas do Tom e Jerry, do Pica-Pau, dos Trapalhões, ou mesmo antes disso do Mazzaropi? O corpo do clown revela as maneiras, os gestos e as manias que tentamos esconder porque achamos que não são adequadas ou aquelas coisas que são proibidas na vida social. Aí é que o figurino ajuda na descoberta, seja com as roupas muito grandes ou muito justas, calças curtas ou casacos compridos até o chão. Os acessórios também entram. Um chapéu menor do que a cabeça ou um sapato grande demais, por exemplo.
Não é por acaso que, na tradição circense, os clowns são geralmente realizados pelos artistas mais experientes, como expressão de maturidade e sabedoria. Por isso, Beth desabafa sobre as figuras superficiais que reduzem os palhaços ou os clowns à infantilidade. Uma coisa que me incomoda muito, Fê, de verdade, mas aí é uma chatice minha. Eu não gosto de clownzinho, palhacinho. Ai! Já me dá vontade de pegar e dar umas porradas, entendeu? Já botar em órbita. Tem uma imagem, às vezes, assim, de que o palhaço tem que ser um ser ingênuozinho, infantilzinho, tudo nuinho. Entende? Não, meu Deus do céu, somos adultos. Somos seres humanos adultos. Cada um com a sua idade, seu corpo, sua história, né? Então, eu acho que pensando nisso, você pode ter clowns conversando e atuando, entende? E fazendo lives e uma série de coisas, está tudo certo. Mas eu só tenho medo desse inho, sabe? Essa coisa edulcorada, assim, essa coisa assim, sabe? Fofinha, tudo no diminutivo. Aí eu já tenho vontade de meter a mão. E como que o estado de presença e estranhamento do clown pode nos ajudar a enfrentar essa rede simbólica esgarçada e frágil que estamos vivendo na pandemia? Então, neste momento, realmente, é esse estado, porque é o que nós temos. Né? É o que nós temos. Então, e tem mais uma coisa nele que eu acho que tem a ver com o nosso momento. Aquela velha história, né? Ele faz do limão a limonada, ou para outros gostos a caipirinha, ou para outros a torta de limão. Então, assim, ele usa aquilo que realmente a vida lhe dá naquele momento. E ele aceita isso. Não no sentido de aceitar uma aceitação passiva, ok, está caindo o mundo, vou ficar. Não, mas ele, por exemplo, está caindo o telhado, ele não faz de conta que não está caindo. Ele vê como é que ele vai se relacionar com aquilo. O clown nos convida a entrar em um território artístico que permite que o brincar, o jogo e a espontaneidade surjam. Esse espaço intermediário entre o dentro e o fora, entre o subjetivo e o objetivo, entre o eu e o outro, é um bom exemplo do que o psicanalista Donald Winnicott chamaria de espaço transicional, tão importante para que a criatividade e a simbolização aconteçam. E aqui retomamos as suas ideias. E o nariz vermelho do palhaço? A máscara do palhaço, ou o estado do clown, em seu sentido metafórico, talvez se aproxime do conceito de fenômenos transicionais de Winnicott, porque auxiliam na integração das diferentes partes do eu, dos seus aspectos mais aceitáveis e dos considerados estranhos e ridículos. E também nos ajudam na elaboração das angústias, das separações, dos momentos difíceis. E esse tempo e espaço não podem ser alcançados de forma rápida e veloz. Assim como conta Beth, o estado do clown é mesmo um outro tempo, um tempo fora da pressa. Ele é poroso porque ele escuta e reage, recebe e reage. Para isso você precisa de tempo, né? Escutar realmente o que o outro está te dizendo, escutar realmente o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está vendo e elaborando, requer respiração. Além disso, quando aprendemos a rir de nós mesmos, muitos problemas podem encontrar algumas saídas. Eles não são mais os mesmos problemas de antigamente. A questão é, o que é que você faz com eles quando eles são um peso para você, terrível, e o que você faz com eles quando você olha para eles e fala, ok, amiguinhos, vamos conversar. Né? Quando você tem um problema e você morre de medo do que as pessoas vão pensar de você, e você tem nariz grande, e aí você morre de medo que as pessoas riam de você, e aí você tem um nariz grande, as pessoas começam a rir, você fala, oba, eu tenho um nariz grande, vou aproveitar para fazer um número maravilhoso com isso. Então, é como você olha para o mesmo problema. O clown revela a partir da inadequação o absurdo do mundo. Beth diz que eles são as possibilidades dos seres humanos se olharem na sua real grandeza.
No fim, a busca pelo próprio clown parece ser uma pesquisa do próprio ridículo. Porque é difícil você aceitar que alguém vai rir de você, né? E é por isso que o clown está constantemente em conflito, principalmente com ele mesmo. Ele aparecerá com tanto mais força quanto menores forem as defesas do ator contra as suas próprias fraquezas. Nesse processo, a disponibilidade para o cômico surge do jogo da verdade. Assim, quanto mais o ator se mostrar ao público como ele mesmo no seu ridículo pego em flagrante, mais engraçado ele será. O clown fracassa, sempre, mostrando assim a nossa pequenez. E nesse êxito que leva ao riso, o clown faz a sua arte, juntando talento com o fiasco. E nesse jogo, nós, público, nos sentimos superiores, né? O público também faz parte do jogo. O clown não simplesmente se apresenta diante do público, mas ele sim procura um contato direto e imediato, sempre muito espontâneo e atento às reações da plateia. E nessa experiência de liberdade e de autenticidade com o público, ele desmistifica a pretensão de cada um ser superior ao outro. Se estamos em um período de pandemia em que usamos máscaras para nos protegermos, já que qualquer um pode ser transmissor do coronavírus, o Nariz Vermelho vem propor o resgate da nossa humanidade. Aqui, a máscara do clown existe para nos aproximarmos subjetivamente, afetivamente e simbolicamente uns dos outros. E para isso, a gente precisa encontrar pausas, brechas e intervalos nesse tal mundo acelerado da era da pressa. Eu idealizei e escrevi o roteiro desse episódio. As atrizes Fernanda Lorenzoni, Beatriz Kovacic, Marília Machado e Laura Lapadula também participaram da sua criação. O Vinícius Feder fez a edição e as trilhas que você escutou hoje. E para quem quiser se aprofundar mais no tema, recomendo o livro Ousar Rir, do Daniel Kuperman, e O Palhaço Psicanalista, do Christian Ducker e do Cláudio Tebas. Além disso, também tem o livro O Corpo Poético, do Jacques Lecoq, que também foram incluídos na descrição desse podcast. Para continuar em busca do próprio ridículo, nos acompanhe nas redes sociais Era da Pressa. Até já já!